Olá, bem-vindo, bem-vinda, você que acompanha o canal Canhota 10, mais um vídeo aí de dicas para passar o tempo nessa tão necessária quarentena contra o novo coronavírus. Quem puder que fique em casa, claro que há aquelas pessoas que estão prestando serviços essenciais e a elas a nossa gratidão e desejando que corra tudo bem com todas elas. Então, já fiz o vídeo sobre jogos históricos, né? Tem vários links no YouTube, dá para achar outros tantos jogos além dos 10 que eu sugeri. E agora vem a dica de 10 livros, né? E aí alguns você já vai ter em casa, outros talvez você encontre em forma de e-book, ou quando passar essa tormenta dá para ir atrás também. Enfim, às vezes um outro amigo tem uma versão digital e consegue te passar o arquivo, enfim, há várias formas aí, mas também são sugestões e você pode pensar em situações similares. Por exemplo, talvez você não tenha uma biografia que eu indiquei aqui, mas tem outra, e também todo mundo pode dar dica aí nos comentários. Lembro também que se você estiver assistindo esse vídeo em redes sociais e não no canal do YouTube, obrigado, né, por dar esse moral. Mas se puder ir até o canal no YouTube para curtir, para ativar o sininho, principalmente se inscrever no canal, agradeço muito. Mas a presença nas redes sociais é importante até para a gente pulverizar mais a informação e para o canal alcançar mais gente e, enfim, crescer e aparecer, né? Então vamos às dicas? Vamos lá. E não são só livros de futebol, tá? Tem livros ligados a outros esportes, porque estão aqui na minha mini, não dá para chamar de biblioteca, mas nas minhas estantes, e que valem muito a pena. O primeiro deles, por exemplo, que é a biografia feita pelo Ernesto Rodrigues, Ayrton, o Herói Revelado. Esse livro lançado em 2004, quando completou 10 anos da morte do Senna. Eu lembro que eu fiquei muito ansioso para comprar esse livro e fiquei impressionado com a pesquisa, porque ninguém da família Senna quis falar com o Ernesto, e mesmo sem falar com o núcleo familiar, só de rodear todo o circuito da Fórmula 1 e amigos e vizinhos dos tempos da infância, etc., ele conseguiu traçar um perfil muito fiel do Ayrton Senna. Deu para entender o Ayrton Senna muito além do mito, do herói, ver o ser humano mesmo, né? Ayrton Senna com todas as suas qualidades e com os seus defeitos também. Então é isso, editora objetiva, Ayrton, Herói Revelado, de Ernesto Rodrigues, é a primeira dica. Aliás, a primeira porque gravação desse vídeo 21 de março, Ayrton Senna completaria 60 anos, então fica a lembrança também. Às vezes eu vou sair um pouco do enquadramento aqui, que eu vou colocando os livros aqui, tá bom? Outra biografia agora, essa aqui mais antiguinha, mas muito boa, que é João Saldanha, escrito por João Máximo. Tem várias histórias interessantes de bastidores, né? O João Saldanha era um cara esquentado, vamos dizer assim, que não levava desaforo para casa, ele tomava satisfações de maneiras bem enérgicas, vamos dizer assim. E é um jornalista que se tornou técnico da seleção brasileira e um cara que morreu trabalhando numa Copa do Mundo. Então daí vocês já percebam a riqueza da história de um dos maiores cronistas esportivos da nossa história. Então é isso, João Saldanha por João Máximo é mais uma dica. Outra biografia de um dos mestres nesse gênero literário no Brasil, que é o Rui Castro, que escreveu Estrela Solitária, um brasileiro chamado Garrincha. Nossa, faz tempo que eu li, talvez seja a hora de ler de novo. E começa do comecinho explicando a ascendência do Garrincha, que tem uma ascendência indígena, a infância dele em Pau Grande, e percorre todos os momentos, os relacionamentos amorosos, a queda pela bebida, as
as situações no Botafogo, né? E aí ele derruba alguns folclores também em relação ao Garrincha, mas de fato o Garrincha era muito ingênuo na parte, por exemplo, contratual com o Botafogo, as passagens pela seleção brasileira, as Copas do Mundo e o final muito triste, né, da vida dele, principalmente aquela situação em que ele desfila no carnaval, totalmente alheio ao que estava acontecendo ao redor dele naquele desfile, sentado num carro alegórico ali, e como foi, por exemplo, a mobilização para fazer aquele jogo festivo que o Pelé participou no Maracanã, com grandes ídolos da seleção brasileira, que era para ajudar o Garrincha financeiramente, enfim, tudo isso muito detalhado num texto muito bom, né? Um texto que você vai correndo páginas sem perceber que o tempo está passando, que é a qualidade do texto do Rui Castro. Esse aqui é um lançamento mais recente, é um livro com o selo Placar, um livro do Sérgio Xavier Filho, que é comentarista do Grupo Globo e que foi diretor de Placar, diretor de redação da Placar por muitos anos, e ele escreveu 17 grandes polêmicas do futebol brasileiro, como diz ele, versão para boteco. E aí ele levanta alguns temas, claro, é a opinião dele, mas recheada de informação. Qual foi a Copa mais roubada? Neymar é o segundo depois de Pelé, essa é uma das grandes polêmicas nas quais ele se envolveu. Que ele fala que o Pelé é o maior jogador brasileiro, o Neymar é o maior jogador brasileiro depois do Pelé. O São Paulo já foi rebaixado, aquela questão do Paulistão de 1990. Questiona se o Tite é maior que o Tele. Acho que hoje essa pergunta já ficou meio besta, né? Mas quando ele escreveu, o Tite estava em lua de mel com a torcida brasileira. Sobre a unificação dos títulos nacionais, que tem polêmica. Quem é o jogador mais odiado do Brasil? O Corinthians ganhou 2005 na mão grande ou não, por conta da máfia do apito e tal. Os 1000 gols do Romário e do Túlio, se tem validade. Enfim, ele levantou várias questões interessantes aqui. E é livro que não sei hoje ainda, mas eu comprei numa banca. Foi uma publicação que alcançou as bancas de jornais também com o selo Placar. Aqui, por isso que eu falei, não tem só futebol. A Marca da Vitória, que é a autobiografia do criador da Nike, o Phil Knight. Esse livro se chama Shoe Dog, na sua versão original, que é um termo usado para quem cria calçados de performance, etc. E é muito interessante porque ele conta a trajetória dele antes de virar essa grande empresa, né? Esse símbolo tão icônico dos nossos tempos. Que ele tinha essa condição. Primeiro ele viajou o mundo, queria conhecer muita coisa, teve muitas ideias, aí voltou para casa determinado a fazer o dinheiro dele de alguma forma e começou a importar tênis do Japão para revender, e aí começou pequenininho, foi crescendo, e esse tênis que ele vendia no começo era da marca Tiger, que na verdade se tornou a ASICS depois, aí depois ele teve uma briga judicial com essa empresa, enfim, é um texto riquíssimo, numa toada muito gostosa de acompanhar, meio quase que romanceado, mas em primeira pessoa, com um depoimento muito franco mesmo, né? Principalmente das dificuldades que ele passou para fazer vingar essa empresa. Então fica a dica aí, a Marca da Vitória. Aqui, falando em autobiografia, Memórias do Juca Kfouri, confesso que perdi. É impressionante como esse cara se relacionou e se relaciona com grandes nomes, não só da história do esporte, mas da história nacional. E ele conta várias passagens dele com grandes personalidades e isso percorrendo a carreira dele pelos veículos pelos quais o Juca passou. Principalmente para quem gosta de jornalismo, é um prato cheio. É da Companhia das Letras, confesso que perdi, do Juca. E a outra é de um antagonista dele. Acho que a maioria das pessoas que gostam de comunicação, de imprensa esportiva, gostam tanto do Juca quanto do Milton. E por N motivos eles não se dão, né?
mas nada impede que a gente admire os dois. Esse aqui é o maior monstro do rádio esportivo brasileiro, e aí ele conta várias passagens da carreira dele. Também outro cara que conta histórias de personalidades que ele teve contato, e muitos causos, né? Milton gosta de contar causos, então, e tem muitas fotos também, enfim, vale a pena. Milton Neves, pela Lazuli Editora, idealização de Cláudio Tognoli, a biografia do jornalista esportivo mais polêmico do Brasil. Outra biografia, essa aqui, parceria do próprio Casagrande com o Gilvan Ribeiro, Casagrande e seus demônios. Eu ainda quero ler o outro, que é Sócrates Casagrande, que deve ser maravilhoso também. Mas essa aqui o Casão conta não só a carreira dele, mas claro como é que ele chegou ao fundo do poço por conta da dependência química. É muito bacana, muito sincero e muito tocante até o posicionamento do Casão nesse livro que ele escreve em parceria com o jornalista Gilvan Ribeiro. Pela Globo Livros, Casagrande e seus demônios. Essa biografia aqui eu ainda não li, está entre os livros que estão na fila, entre os tantos que eu tenho comprados e não lidos ainda. Nunca houve um homem como Heleno, biografia do Heleno de Freitas, grande ídolo da história do Botafogo, um grande galã de sua época, um ídolo controverso, né? E que morreu aos 39 anos apenas, e doente, enfim, já não posso nem me aprofundar muito porque não mergulhei nos detalhes ainda, não li, mas vai pra fila, porque estou curioso, e se alguém já leu pode botar nos comentários aí o que achou, tá bom? E tem o filme também, né, que o Rodrigo Santoro fez. E por fim, deixa eu ver se deu 10 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 10º, isso é uma paixão minha, uniformes. Adoro quando lançam uniformes para saber se ficou bonito, se ficou feio. Aliás, já fiz vídeos dos mais bonitos, dos mais feios uniformes de 2019. O mais feio para mim foi o do Flamengo, e o uniforme 2020 está lindo. Para você ver como cada ano é um ano para os designers e para as marcas. Esse aqui é História das Camisas dos 12 maiores times do Brasil, do Paulo Gini e do Rodolfo Rodrigues. Rodolfo Rodrigues que tem vários anos aí de placar, é um cara monstro nos números, né? Sabe lidar com dados do futebol como ninguém, e fez essa pesquisa aqui muito muito detalhada de todas as camisas que os times vestiram até o momento, né, da edição do livro. Aqui uma sequência de camisas do Flamengo, uma sequência de camisas do Grêmio, são ilustrações de Maurício Rito, e aí todos os detalhes. E é uma coisa assim, mudou a cor da gola, ou só colocou um patchzinho de título, já é uma versão diferente e aparece aqui. Muito bacana mesmo. Esse livro inclusive me ajudou a fazer um texto para o site de Veja, né, para a aba de placar dentro do site de Veja, que um deles é por que todos os times brasileiros têm um uniforme branco, ou titular ou reserva. Também fiz um com os primeiros patrocínios do futebol brasileiro. Esse livro me ajudou na pesquisa para fazer esses textos. Aliás, esse dos patrocínios, dos primeiros patrocínios, virou até... Putz, eu devia ter colocado entre os 10. Virou até nota de rodapé do livro da biografia do J. Ávila. Então fica aí a 11ª dica, que chama O Delator. Tá bom, gente? Então, 10 livros para você ler nessa quarentena. Cuide-se e não deixe seus parentes, seus amigos do grupo de risco saírem de casa, tá bom? Vamos amarrar os velhinhos no sofá. Se você está nas redes sociais, dê um pulo lá no YouTube para se inscrever e para dar uma moral para esse canal. Se você já está no YouTube, o botãozinho tá fácil aí, tá bom? Até o próximo vídeo.